Tá certo, obrigado, viu, Andréia? Bom, pessoal, no início do jornal a gente passou uma matéria sobre regularização de bets, né, que é a onda do momento. Muita gente fala desses jogos virtuais e muita gente está viciada nesses jogos. Mas falando em vícios, que foi o tema em destaque que a gente resolveu falar aqui no informativo, a gente convidou o psicólogo Daniel Rodrigues para tratar melhor sobre essa questão. Boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui. A gente agradece a sua participação. Eu queria já te perguntar, como que o cérebro funciona quando ele começa a se viciar em algo? Pode ser um jogo, na rede social, como que isso acontece? Se forma quando eu começo a construir um comportamento repetitivo. Então, é um condicionamento que eu acabo me inserindo. Então, eu faço aquele comportamento várias vezes e eu acabo entrando dentro desse condicionamento. E aí eu acabo chegando em um momento que eu estou viciado. Né? Então, o vício é aquele comportamento, né, que eu vou fazer e que ele vai me gerar algum tipo de prejuízo. Que é muito diferente do hábito, por exemplo, que a gente até pode pensar, né? Vício e hábito. Uhum. O hábito, ele é aquele comportamento que eu estou mais consciente do que eu estou fazendo. Certo. Então, quando eu estou mais consciente daquilo que eu estou fazendo, eu não tendo a me levar para comportamentos de prejuízos. Mas aí lá no vício é o contrário. Então, eu vou repetindo cada vez mais aquele movimento, entrando num comportamento até automático, e isso acaba me levando para esse contexto de ficar ali fazendo aquele comportamento, né? Aquela repetição, né? Aquela repetição de comportamento. E o vício ele acaba sendo prazeroso para o cérebro? Como que isso acontece? Muito, porque quem está viciado em algo é porque aquele vício está gerando um enorme prazer. A dificuldade da pessoa vai ser perceber o prejuízo que aquilo está causando. Então, o prazer vai ter, porque o cérebro está recebendo realmente ali doses enormes de prazer por aquilo que a pessoa está fazendo. Você falou em prejuízo, quais seriam esses tipos de prejuízo? Vamos pensar. Então, pode ser o endividamento, né? Então, né, fazer várias contas ali para atender aquele vício. Prejuízos psíquicos, né? Então, às vezes é uma pessoa que se compara muito com outras pessoas. Então, pode ser que gere um grande prejuízo psíquico nessa pessoa. Aí a gente vai para outros vícios, né? Como do álcool também, cigarro, drogas. Então, pode gerar diversos prejuízos aí para essa pessoa. E tem uma palavrinha que durante a nossa pesquisa da produção também, a gente encontrou a palavra FOMO. O que é o FOMO, Daniel? Então, o FOMO ela é uma sigla do inglês, né? Fear of Missing Out. Certo. Que significa medo de estar fora. Então, esse é um termo que está conectado diretamente a redes sociais. Então, as pessoas elas adquirem esse sentimento a partir da utilização em excesso da rede social ou do celular. E aí elas vão ter essa sensação de que elas estão perdendo alguma coisa, e aí elas começam a ficar ali o tempo todo nas redes sociais, e nesse outro contexto que é do informativo, justamente busca informar-se porque tem a sensação de que precisa se atualizar o tempo todo. Não ficar de fora, né? Não ficar de fora. Eu preciso estar dentro, me atualizando. O que os meus amigos estão fazendo? O que a mídia está dizendo? O que está acontecendo? Então entra dentro desse... Sentindo falta do Twitter também? Sentindo falta. Imagina, eu fico imaginando que com a falta do Twitter, né, eles foram justamente buscar em outras redes sociais, né? Instagram, TikTok, por aí vai. Como se livrar, ou pelo menos, né, melhorar essa dosagem de poder mexer no celular, né, poder brincar em jogos virtuais, mas sem gastar tanto dinheiro, é possível? É possível. Eu trabalho com uma abordagem que chama análise transacional. Fazendo uma análise de vícios a partir da análise transacional, eu percebi que o que falta nas pessoas é limite. E esse limite está muito conectado a como eu vou estabelecer uma conversa interna comigo, porque o limite ele vai ser desenvolvido ali na minha criança interior. Não sei se você já ouviu falar da criança interior, que todos nós temos. Todos nós temos. Então falta limite nessa camada psíquica da personalidade que está conectada ao desejo, à vontade e o querer. Então, se não existe um limite, eu vou literalmente só atender ao desejo e à vontade da minha criança. Então vamos pensar, se é um adolescente, a família precisa estar atenta para direcionar esse adolescente para um tratamento. Então precisa realmente da família perceber
que tipo de comportamento viciante essa pessoa está inserida. Se é um adulto, né, eu acredito que os amigos, a família também podem contribuir para essa tomada de consciência, ajudar essa pessoa a se direcionar. Por exemplo, para um tratamento terapêutico, que eu acho que é o primeiro passo para que essa pessoa ela consiga identificar que aquele comportamento ele está trazendo algum tipo de prejuízo e entender que outros caminhos ela vai se direcionar para fazer, para ajudar ela a diminuir esse comportamento que está trazendo algum tipo de prejuízo. E outras coisas mais que eu acrescento. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física, estar envolvida de amigos e pessoas que contribuam de alguma forma positivamente e até se afastar de pessoas que não vai contribuir de maneira positiva. Certo. E você tem visto que tem aumentado o número de pessoas que estão entrando em algum tipo de vício? Eu percebo que sim. Por exemplo, o do celular é o que eu percebo mais. Certo. Porque é um local onde a gente está construindo toda a nossa comunicação. Então é lá que a gente conversa com amigos, é lá que a gente se relaciona afetivamente, é por lá que a gente compra coisas, é por lá que a gente vende coisas, trabalha. Então a gente está o tempo todo conectado. Então existe um movimento virtual que nos chama. Então, se eu estou muito conectado às redes sociais, provavelmente, e se eu não tenho autoconhecimento de mim mesmo, eu estou suscetível a ir para esse contexto de vícios. E Daniel, qual seria o primeiro exercício, por exemplo, a pessoa que está ali viciada em rede social, não larga do celular, hoje em dia a gente vê, né, todo mundo mexendo na rua o tempo todo, qual seria o primeiro exercício para poder evitar, né, esse contato com a tela? Então, eu diria que organizar o tempo. Então, se eu utilizo 4 horas de Instagram, por exemplo, começar reduzindo, tentar tirar meia hora, né? E ver como que se sente e nesse espaço tentar se conectar com outras fontes de prazer. Porque a rede social não é a única fonte de prazer. Existem outras formas da gente se dar prazer também. E só é possível perceber isso e pensar sobre isso se a gente dá espaço. Se o meu cérebro ele está todo comprometido de Instagram, dificilmente eu vou conseguir pensar nessas possibilidades. Então é organizar o tempo. Então é eu me comprometer, né, com as mudanças que eu quero para minha vida, identificando que isso está trazendo prejuízo e começar a se organizar. Isso é uma estratégia. A partir do tratamento psicoterapêutico é possível também construir outras estratégias. Você citou essa questão da fonte de prazer, ser o celular, né, o Instagram. Parece que as pessoas esqueceram que existem, né, outros tipos de fonte de prazer, né? Exatamente. Esqueceram. E quais, por exemplo, a gente poderia citar aqui que é uma fonte natural de prazer para o nosso cérebro? O diálogo, a conversa, o encontro face a face. Eu diria que esse traz um benefício enorme para nós. O ser humano ele precisa conversar, né? Precisa. Essa é a base de qualquer relacionamento. Então, esse contato, né, olho no olho, presencial, tem se perdido, porque a gente está passando muito mais tempo conectado ao celular e nem está percebendo o quanto a gente tem se perdido dentro desse contexto. Essa questão também da agilidade, tudo rápido, também prejudica, Daniel? Muito. Um dos sintomas que eu percebo, um dos adoecimentos, na verdade, que eu percebo mais, que cresceu muito pós-pandemia, é a ansiedade. Então, eu quero tudo rápido. Tudo para ontem, né? Tudo para ontem, exatamente. De certo modo, a internet possibilita isso. Então, lá eu consigo ter respostas rápidas, lá eu consigo, com um clique, acessar a pessoa que eu quero, comprar uma coisa que eu quero. Então, isso acabou fomentando isso, esse imediatismo, né, dentro das nossas relações. Então, a gente acabou levando isso para tudo. Né? E aí, com isso, se tornamos muito impacientes, dificuldade de receber um não, tem que ser tudo na hora que eu quero. De um modo geral, eu diria assim, crianças birrentas, que a gente quer na hora que a gente quer e não dá para esperar, não dá para ter paciência. Porque se acostumou com aquilo tudo rápido. Se acostumou, né? E aí a gente acabou enfraquecendo a nossa paciência, porque tem coisas que a gente precisa realmente esperar, porque elas não vai acontecer de uma hora para outra, né? É verdade. Exatamente. Daniel, outra questão. A gente tinha falado dos jogos, né? Que os prejuízos, né? A pessoa acaba tendo prejuízo financeiro e rede social. Quais são os prejuízos? Eu vou citar 2. Certo. O primeiro deles envolve as comparações. Então, quando eu fico comparando muito com as outras pessoas,
Né? Então, por exemplo, vendo lá a vida das pessoas maravilhosas, né? Porque a rede social Tudo tem lindo, né? tudo lindo, viagens, Verdade. as conquistas. Se eu começo a tentar me equiparar a essas pessoas, pode ser que eu acabe me endividando se eu tento, às vezes, comprar a roupa que eu vi que a pessoa está usando, fazer a viagem que aquela pessoa está fazendo. Pode ser que eu entre dentro desse contexto. Um outro que eu vejo é o consumo de objetos e de alimento. Então, se eu entro em um estado de ansiedade muito grande, eu vou começar a entrar num automatismo muito grande e isso vai me levar a esses comportamentos compulsivos. Então, ou eu vou comprar muita coisa, ou eu vou consumir muitos alimentos, que vai me gerar prejuízo financeiro e fisiológico, porque eu nem vou perceber o que eu estou fazendo. E aí eu destaco também uma coisa que eu percebo que é muito importante. Se a gente está falando que o vício ele é de um lugar, é de um contexto emocional, então eu preciso começar a perceber o que será que aconteceu na minha história, na minha vida, que tem me levado para esse lugar, para eu ficar nesse comportamento. Será que eu estou tentando tapar algum buraco? Né? Será que eu estou tentando, né, lidar com alguma questão emocional? Né? E aí eu estou jogando tudo isso para os vícios? Aí é a hora de conversar com a criança interior, né? Exatamente. É esse o momento. Daniel, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem assiste a gente aqui e se tá com algum vício, tá com essa mania, né, e não consegue parar, o que você aconselha? Qual a dica que você passa para as pessoas? Olha, o que eu diria é viva um passo de cada vez. Né? Não tem como a gente saber de todas as coisas. A gente vai saber do que é essencial, né? Do que realmente o que é importante mesmo. Não adianta a gente ficar buscando obter todas as informações que a gente não vai obter. Buscar ajuda também. E eu não digo especificamente da terapia, né? A terapia é um recurso. Eu posso buscar outros recursos também que me ajudam. Então, se a atividade física é um recurso, eu vou para lá. Se eu percebo que a conversa com os meus amigos é um recurso, eu também vou. Mas se eu percebo que a ajuda que eu preciso é da terapia, é de um acompanhamento psiquiátrico também, porque tem casos que acontecem de precisar, se direcione e cuide de você, porque se a gente não cuida daqui, o resto não funciona, Não né? funciona. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Daniel Rodrigues, que é psicólogo, trazendo essas informações sobre o vício e como tratar desse vício. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço.